Bom dia, irmãos. Para alguém que ressuscitou, a carinha de vocês está bem tristinha, né? Hoje nós comemoramos a data mais importante do cristianismo. Cristo está vivo. Vamos melhorar isso aí? Amém? Aleluia! Diga isso para alguém que está aí do seu lado. Cristo está vivo. Oh, coisa boa. Obrigado. A riqueza da palavra é que diz que nisso que nós cremos que Jesus está vivo, Ele está conosco sempre. Olha que coisa maravilhosa. E hoje eu quero repartir com vocês sobre o tema da nossa meditação de hoje, a cruz levantada. Porque quando a cruz está levantada, ou quando ela foi levantada, alguém estava nela. Não é verdade? E hoje, nós comemoramos e olhamos para essa cruz, e nessa cruz, aquele Jesus não está mais. Sabe por quê? Ressuscitou. Acho que é o fato só disso. Acho que a gente já podia até continuar com o louvor aqui, louvando, e a gente se alegrar com esse acontecimento, que faz toda a diferença nas nossas vidas, no cristianismo. Mas hoje eu quero olhar com vocês um outro texto. Vamos lá? Abra sua Bíblia se você estiver aí, Números 21, capítulo 4, ou melhor, capítulo 21, versículos 4 a 9. Os irmãos que estão nos assistindo também, encorajo, abra aí sua Bíblia no texto de Números 21, 4 a 9. Observe esse acontecimento que se dá com o povo de Deus, o povo israelita. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Eu não vi nenhum acontecimento igual a esse acontecer. O que isso tem a ver com a cruz levantada? Mais à frente eu vou poder fazer essa relação para a gente poder entender legal o que a gente gostaria de repartir com vocês. Mas
olhando esse texto, o que é que está acontecendo aqui? Olha só, na caminhada do povo de Deus para a terra prometida, após esse povo ter saído do Egito, onde estavam cativos, escravizados e sob pena forte de trabalho forçado, nessa peregrinação em direção a essa terra prometida, o povo de Deus, até chegar lá, precisava passar por várias regiões, por várias nações e por vários reinos. E para isso, precisava passar, conforme o texto diz, por um lugar chamado Edom. E, para que isso pudesse acontecer, tinham que pedir permissão. Não ia entrando de qualquer jeito. Moisés pediu permissão para o rei de Edom, se podia passar por suas terras. E se você vê a descrição nesse texto, um pouquinho antes, olha só o que acontece. Moisés falou assim: a gente nem vai pegar água, a gente não vai pegar nem comida, nada, nós só vamos passar e só nos dê essa permissão. Sabe o que aconteceu? Edom não deixou. Bom, Moisés acho que não queria encrenca, aí eles tiveram que desviar o caminho, e o texto diz aqui que foram pelo caminho do Mar Vermelho, rodeando a terra de Edom. Esse percurso era um percurso que ia numa direção contrária ao que ir para a terra prometida. Então, em vez de ir na direção da terra prometida, nesse momento, eles tinham que fazer uma volta e voltar para trás. Nesse percurso, o povo se tornou impaciente. O povo ficou impaciente no caminho. Nesse caminho, aqui nós vemos de maneira bem clara o que ia no coração desse povo: rebeldia, murmuração. Se a gente lê os capítulos anteriores, Êxodos, Levíticos, você vai ver esse povo não parava de murmurar, nada estava bom. Graças a Deus que nós não murmuramos muito. Se chove, está chovendo, né? Se faz sol, tem muito sol, né? Hoje está friozinho, hoje está frio. Percebe, irmãos? Pequenas coisas a gente está murmurando. Então, rebeldia, murmuração, desobediência, essa era a marca nesse povo a quem Deus amava. A gente percebe que na caminhada desse povo, nessa relação de acompanhamento de Deus com esse povo, Deus levava a sério as ótimas iniciativas que esse povo tinha. Deus levava a sério as boas posturas deste povo. Mas também Deus levava a sério as reprovadas ações, as reprovadas posturas desse povo, a quem Deus amava. E nesse caminho do deserto, com constantes murmurações, e até as intervenções de Moisés, pedindo para Deus: Deus, não destrua este povo, tem misericórdia. Então era essa situação, né? Murmurava, pecava, Moisés e Arão entravam no meio para defender o povo, e a gente via constantemente esse povo sendo afligido. Aqui, esse povo chega a ponto de blasfemar contra Deus e contra o seu líder.
Irmãos, observe comigo aqui o que a impaciência produz no coração e na fala. Antes de continuar, só deixa eu perguntar aqui, quem aqui é impaciente? Ok. Então, vocês que levantaram a mão, para mim também, a mensagem acho que vai ajudar e dar alguma luz. Quem aqui é paciente? Ok, tem outro. E quem que não é nada? Porque tem alguém aqui que não sou. Eu faço isso meio a meio, depende da situação. Deixa eu falar um pouquinho sobre as consequências da impaciência. Parece que não é nada. Mas olha só, quando a gente é impaciente e como esse povo se tornou impaciente naquele caminho, surge uma fala incoerente. Olha o versículo 5, que diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Irmãos, a falta de paciência pode produzir falas incoerentes. O que falaram? Olha só. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesses desertos, onde não há pão e nem água? Deus libertou este povo do Egito e estava levando para a terra prometida. E olha só, ainda eles continuam, e a nossa alma tem fastio, tem repugnância, aversão, tem nojo, não suportamos mais deste pão vil. Qual que era o pão que eles estavam se referindo? Que Deus mandava todos os dias, o maná. O maná, Deus trabalhou com esse alimento, ficou um alimento gostoso. E diz a tradição que era um pão nutritivo. E o povo reclamou, todo dia esse maná, é maná, é maná, é ovo todo dia, é ovo todo dia. Maná, maná, estamos por aqui de maná. Agora, irmãos, onde é que eles estavam? Deserto. No deserto, será que tem uma padaria? Será que no deserto tem uma fonte de água? Murmuravam, estavam murmurando. E nessa fala incoerente, olha só o que diz uma outra versão: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Esses que estavam falando morreram. Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Já estamos enjoados dessa comida ruim. Olha a fala, irmãos. Uma fala incoerente. Já pensou? Irmãos, você no deserto, só vai caminhando, tem comida, tem o pão, não precisa fazer. E olha só, quando sobrava, se a gente queria deixar guardado para garantir os dias seguintes, o que acontecia com esse pão? Apodrecia. Olha só, Deus levando este povo a aprender a depender dEle, a cada dia. No outro dia viria o pão, não precisava guardar.
Quantas vezes o povo, lá no Egito, nossa, lá tinha pepino, tomate, repolho, olha, lá tinha carne, e nós aqui, o que Deus faz? Deus manda carne, manda codornizes, Deus cuidando, Deus amparando, ensinando, ou querendo ensinar o seu povo a aprender, a depender de Deus nas coisas pequenas. É isso, a consequência da impaciência, essa fala incoerente. Uma outra consequência da impaciência, uma visão distorcida da realidade. Olha só, uma pergunta para Moisés, que vai junto ali com um tom de acusação. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão e nem água? Irmãos, sair do Egito até onde eles estavam aqui, rodeando a terra do Edom, beirando o Mar Vermelho, olha só, como que eles chegaram até ali? Sem pão, sem água. O que eles beberam? O que eles comeram? Irmãos, como morrer sem pão? Quando se diz que tem nojo, que não suporta este pão que eles estavam comendo todos os dias. Essa visão distorcida diz e faz coisas incoerentes. Pintam o quadro como não é. Uma outra consequência da impaciência, produz uma visão egoísta. Aqui se dá um episódio nunca experimentado pelo povo de Deus. Após essa afronta contra Deus, as consequências vieram. É interessante como a palavra de Deus ela é coerente. Tudo que semear, vai colher. Essa lei da semeadura acontece. Tudo que semear, vai colher. Semeou coisa boa, colhe coisa boa. Semeou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Semeou pouco, vai colher pouco. Semeou muito, vai colher muito. Após essa afronta contra Deus, veio as consequências. O que foi que Deus mandou? O texto diz, serpentes abrasadoras. Os irmãos sabiam que naquela região, no deserto, é muito comum, há muitas serpentes e cobras. E aqui, parece que Deus permitiu que aumentassem essas serpentes. E o texto diz serpentes abrasadoras. Por quê? É uma característica do veneno dessa cobra, dessa serpente. A picada dessa serpente produzia na pessoa que foi afetada um veneno que trazia naquele que foi picado um calor insuportável. E junto com isso, queimaduras e sede intensa. E depois, morte. Então, era rápido a coisa. Interessante notar que a água era escassa no deserto. Mas um dos motivos da murmuração era isso, falta de água. Pessoa picada sentia um desejo, uma sede incontrolável. Na impaciência que pode produzir uma visão egoísta, este povo, mesmo assim, se arrependem e reconhecem o seu erro. Olha o versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Olha só que interessante nós observarmos aqui. Uma pequena pausa para a gente observar algo sobre este povo.
Um povo que não muda tem um coração duro, tem a mesma mentalidade e atitude, e isso estava passando para a próxima geração, seus filhos. Esse pessoal que estava reclamando, provavelmente já era outra geração. Constantemente Deus está corrigindo e querendo levar este povo a serem um povo verdadeiramente quebrantados, arrependidos. Olha só, este povo só recuava porque não podiam com Deus. Deus é justo e aplica justiça. A impaciência gera ingratidão. Quando Deus muda o coração das pessoas, há mudança real. Quando Deus muda as pessoas, atitudes mudam, tornam-se novas criaturas e os frutos permanecem. Observemos o pedido feito a Moisés: ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Irmãos, por que a impaciência produz uma visão egoísta? Olha só, para quem estava fazendo esse pedido a Moisés, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes, se eles estavam fazendo esse pedido, é porque ainda não foram picados pelas serpentes, não foram vítimas ainda. Mas, talvez, amigos, algum parente, filho, filha, esposa, talvez já tinham sido vítimas, estavam, quem sabe, aí numa situação de agonia, sofrendo, ou até, quem sabe, já morreram. Mas observe aqui, nesse pedido, que era para tirar as serpentes, esse pedido não contemplava os que já foram picados. Sim, Moisés orou. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Olha só: faça uma serpente abrasadora de bronze, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze vai ser curado, vai viver. Essa foi a palavra, a resposta da oração de Moisés que Deus deu a eles. Irmãos, as serpentes não foram tiradas. O que foi providenciado foi a solução para aqueles que seriam picados e os que já foram picados. A salvação do povo, daquele que era picado pela cobra, pela serpente, era só olhar a haste com a cobra de bronze que seria curado. Só isso, irmãos. É só olhar, vai ser curado. Eu fiquei aqui pensando, Moisés fez a serpente, botou numa haste, e agora, como ele era um cara bem paciente, porque Moisés aprendeu com a impaciência dele. Sabe qual foi o resultado da impaciência de Moisés? Ele não entrou na terra prometida. Porque Deus falou assim, o povo estava reclamando: cadê a água? Estamos com sede, queremos água, queremos água. E Deus falou assim: você vai lá, fala com aquela rocha e vai sair água. E o povo, toda hora, buzinando na orelha de Moisés e de Arão. Ele ficou tão bravo, o que ele fez? Em vez de falar com a rocha, ele pegou seu cajado e desceu a cacedada na rocha. Mesmo com a desobediência de Moisés, Deus não deixou de produzir aquilo que ele tinha prometido que ia trazer: água. Saiu água. Mas
Deus falou para Moisés: por causa dessa tua desobediência, não vai ver a terra prometida. Então, irmãos, a gente vai olhando aqui, Moisés também aprendendo. Aí, levanta a serpente de bronze. Eu fiquei pensando, como que Moisés fez com esse negócio? Será que ele pegou a serpente de bronze e foi lá na casa daquela irmãzinha? Olha aqui, ó, olha direito, porque se olhar vai sarar. Aí vai lá na outra casa, tem uma criança que foi picada, e às vezes estava ali, já quase desfalecendo. Ele pegava, chegava assim, abria os olhos dele, olha aqui. E era sarado. Será que ele fez assim? Ele ia virar o ano fazendo esse tipo de coisa. Mas o que eu entendo, ele colocou num lugar, e todo que ia lá e olhava, sarava. Olha só. Então, diante disso, o que dá para entender? Aquele que estava com o veneno, mesmo nas suas últimas forças, querendo ser curado, fazia um esforço para que pudesse chegar e só olhar. Era só isso, irmãos. Não tinha que chegar na frente da serpente, você se ajoelhar e ficar lá 2 minutos em oração pedindo perdão, e acha que agora eu preciso ficar fixado aqui nessa um minuto, porque aí assim Deus vai me curar. Não, irmãos, de onde estivesse, se olhasse, Deus prometeu, está curado. É isso que acontecia. Ok, essa é a situação que está se dando aqui nesse capítulo 21. Agora, eu quero olhar com vocês o título dessa meditação nossa, a cruz levantada. Interessante notar que nesse episódio, aqui em Números 21, da serpente de bronze que foi levantada por Moisés, Jesus, ele cita lá em João 3,14, quando ele conversa, ou quando ele tem uma conversa com Nicodemos. Vamos ler, vamos lá? João 3,14, olha o que diz o texto. João 3,14 em diante. Anteriormente, nós vemos aqui a conversa que Jesus tem com Nicodemos. Olha o que diz o versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus diz, sai da própria boca de Jesus, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, ou seja, seja salvo. Irmãos, aqui nessa conversa de Jesus com Nicodemos, esse homem que foi procurá-lo de noite, pois ele era um fariseu, um dos principais dos judeus, homem importante, confessa algo aqui extraordinário, fala algo aqui incomum das pessoas falar a respeito de Jesus. Olha só o que ele diz: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Esse fariseu, esse principal dos judeus, olhando Jesus, ele reconhece isso. Tu és mestre, vindo da parte de Deus. Por quê? Porque alguém como ele não pode fazer esses sinais, a não ser que tenha com Deus ou que esteve com Deus. Continua Nicodemos aqui explicando, Jesus continua explicando para Nicodemos, e
nessa explicação, Jesus fala sobre o que foi ocorrido com Moisés lá em Números 21. Ou melhor, lá no versículo, quando ele cita no versículo 14. Fantástico, irmãos. Extraordinário. O Velho Testamento aponta para Jesus. Vai lendo, você vai perceber que o Velho Testamento aponta para um lugar, para Jesus. E o próprio Jesus aqui cita esse evento que se deu lá com Moisés. Irmãos, quando Cristo é levantado na cruz, e nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos tornamos nova criatura. Aquele sacrifício foi para nos salvar de um veneno que vem matando muitos espiritualmente, o pecado. A palavra de Deus diz que aquilo que nos separa de Deus é o pecado. Assim como aqueles que foram picados deveriam somente olhar para a serpente de bronze para serem curados, lá em Números 21, essa haste que foi levantada, era só olhar. Irmãos, era somente olhar. Aí a gente vai pensar, cara, isso é fácil demais. É só isso que eu preciso fazer? Não preciso fazer mais nada? Não, precisa ter um sacrifíciozinho. Por quê? O senso de merecimento é muito forte em nós. Aí eu fiquei pensando naquele episódio lá, será que todo mundo foi olhar a serpente? Eu fiquei pensando, o texto não diz. Aqueles que foram olhar a serpente, precisava de uma atitude só. Sabe qual que é? Fé. Só olhar e vou ser curado. Não preciso fazer nada. Não preciso fazer nenhum esforço. Não preciso pagar nada. Não preciso servir a Deus aí durante uns 2 anos. Não. Era de graça. Não precisava de nada. Só uma coisa, olhar. Ter fé. Hoje, Jesus está dizendo que precisamos olhar para Cristo levantado na cruz, que morreu por meus pecados, para sermos salvos do inferno, da perdição eterna. Irmãos, não há outro caminho, sem Cristo é perdição eterna. E Jesus não está cobrando nada. Creia. É só isso, tenha fé, creia. Essa obra que Jesus fez na cruz, Ele fez no nosso lugar. Se sacrificou no nosso lugar. E hoje o convite para esse Jesus que está fazendo para nós, não é um Jesus que está lá na cruz, é um Jesus que ressuscitou. Então essa é a nossa convicção. Esse Jesus que ressuscitou, Ele está dizendo, olha para mim, olha para a cruz, creia em mim, porque esse veneno que se chama pecado está matando muitos. Por isso pensei sobre a cruz levantada. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu gostaria só de perguntar a você que está ouvindo nesta manhã, que ainda não entregou a sua vida para Jesus,
Ou seja, você sabe até que aquela cruz levantada, hoje vazia, foi levantada por tua causa. Mas você não tem olhado para ela. Você não tem crido naquele que morreu naquela cruz. Assim como aquele povo de Israel, era só olhar serpente, já era curado. Hoje o que Jesus fala, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Olha só essa palavra maravilhosa. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna? Gostaria de ter? Crê no Senhor Jesus. E o texto e a palavra diz, e será salvo. Nessa manhã, só quero estender esse desafio, esse convite. Alguém gostaria de olhar para esse Jesus, crer nele, para que seja salvo? Uma atitude, fé. Eu creio. Se alguém, de alguma forma, Deus está tocando no teu coração e gostaria, só levanta uma das suas mãos que eu gostaria de orar por você. Senhor Jesus, obrigado que o Senhor foi levantado naquela cruz, sofreu, morreu, e hoje estamos celebrando esse Jesus que ressuscitou. E aqui, nesta manhã, nós estamos sendo desafiados, quando a palavra que saiu da própria boca de Jesus, dizendo para que todo o que crê em Jesus terá a vida eterna. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, mesmo diante de tantas lutas, a aprendermos a olhar para a cruz de Cristo. Tantas outras coisas têm nos distraído, o qual a gente está olhando, mas hoje o convite é olhar para o Senhor Jesus, crer de todo o coração. Abençoa cada vida aqui, abençoa os nossos irmãos que estão ouvindo também esta mensagem, toca no coração, fala, é o que nós pedimos, é o que nós agradecemos. No nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, gostaríamos de fazer o seguinte. Naquele intuito de a gente ter uma aproximação maior, a gente pudesse ajuntar de 3 pessoas. Coisa bem simplesinha, mas aí uns 3 minutinhos, para a gente dizer, à luz do que nós ouvimos hoje, o que impede das pessoas olharem para Jesus. O que você acha? O que está impedindo das pessoas olharem para Jesus? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que vocês podiam compartilhar no grupo: o que impede você de olhar para Jesus? 2 perguntinhas e aí vocês, dentro do grupo, alguém podia orar para encerrar. Podemos fazer isso? Então, uma junta aí de 3
máximo 4, porque senão nós vamos nos estender mais, né? Então, no máximo uns 5 minutinhos. Não deixa ninguém de fora, tá? Então, os irmãos que estão nos assistindo aí, uns 5 minutinhos. Compartilha aí no grupo bem rapidinho o que impede as pessoas de olharem para Jesus e o que impede de você olhar para Jesus. Mais 2 minutinhos.
ok? Muito bem, irmãos. Se a gente abre 5 minutos, não é fácil, né? Se abrir meia hora, também acho que vai às meia hora, né? Mas isso é muito bom, muito bom. Obrigado, irmãos. Alguns grupos estão orando, pode continuar a orar. Pessoal que já terminou, vamos nos colocando de pé. Gostaríamos de receber a bênção e logo depois nós vamos dar alguns avisos. Segura na mão aí do seu vizinho. Nós queremos não só receber bênção, mas nós queremos que os nossos irmãos sejam abençoados e você pode fazer isso. Abençoa, né? Quem está do seu lado direito, esquerdo também. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.